Olá, então bem-vindos todos. Vamos a mais um encontro sobre épica latina. Neste dia a gente vai conversar sobre o livro 8 da Eneida, de Virgílio. É um livro interessante, com algumas revelações bastante curiosas, mas espero que a gente possa, então, fazer um encontro mais breve do que os que temos realizado, né, que têm sido mais longos. Talvez esse livro nos permita uma conversa mais curta, mais sintética, já que ele é um livro que tem 731 versos, né, um pouco mais breve do que outros que a gente já viu. A primeira coisa que eu queria observar a respeito desse livro é que ele desvia o nosso olhar do assunto que vinha sendo tratado no livro anterior. Então, a gente viu no final do livro sétimo a reunião, né, o agrupamento de homens, de tropas, ao lado de Turno, a liderança Rútula, que vai entrar em confronto com Enéas. Esse livro 8, então, que nós passamos a ver agora, ele começa, os primeiros 17 versos ainda estão em torno de Turno, né, do líder dos Rútulos. Mas logo depois, nosso olhar é desviado, então, para Enéas, e como ele vai se preparar para essas guerras, para esses combates inevitáveis. E aí, ao longo do livro, é em torno do que vai acontecer com Enéas, que o nosso olhar, como leitores, os nossos ouvidos como ouvintes, eventualmente, vão estar concentrados. Me parece interessante pensar isso de novo, cinematograficamente, né? Como aconteceria numa peça fílmica que o livro 7 e até o início do 8 fossem essa continuidade em torno da mobilização das tropas de oposição a Enéas, e de repente um corte passando para Enéas e focando ao longo de uma passagem bastante longa todas as coisas que vão acontecendo com o líder dos troianos. Dito isso, eu introduzo aqui a síntese do livro 8. Eu tomei como um subtítulo uma parte do verso 39, em latim mesmo, que diz: Hic tibi certa domus. É aqui a sua morada certeira, né? Ou a tua, né? Para usar o pronome da segunda pessoa do singular. É aqui a tua morada precisa, certa. Por quê? Porque é no livro 8º que finalmente tudo se revela a ponto de ficar claro que é naquela região, naquele local, que Enéas deve construir o futuro da sua descendência. A gente já tinha visto no livro 7º a confirmação daquela profecia, quando o Ascânio, filho de Enéas, diz que a fome é tanta que eles roeriam mesas. Aqui vai haver a confirmação de mais uma profecia, aquela da porca branca com os seus 30 leitõezinhos. E aí tudo se estabelece com clareza ao longo do livro a respeito de como vão se estabelecer, vão ser erguidas ali as cidades que estão intrinsecamente ligadas à descendência de Enéas. Então, uma leitura rápida dessa síntese. Turno, líder dos Rútulos, facilmente mobiliza tropa entre os povos latinos e uma facção dos etruscos, liderada por Mesêncio. Enquanto isso, Enéas, perdido diante da iminente batalha, mais uma vez sonha e agora recebe revelações do Tiberino, divindade do rio Tibre, que passa por Roma. Enéas tem que buscar apoio do Árcade Evandro, que reina na cidade de Palanteia, onde futuramente será instalada Roma. Após subir o Tibre com 2 birremes,
o troiano é recebido como hóspede e aliado de Evandro e seu filho Palante, que seguirá com as tropas para a batalha. Evandro e Enéas caminham pelo espaço onde será Roma no futuro. Vênus, preocupada com as tropas mobilizadas por turno, seduz Vulcano a produzir armamento para Enéas, seu filho. Evandro promete a Enéas aliança com o etrusco Tarconte e envia 200 dos cavaleiros para os combates. Vênus entrega ao filho as armas, inclusive o escudo, que traz o futuro inscrito. Aqui eu já começo ali pelos versos 35 a 39, trazendo essa divindade, ou como diz o tradutor Carlos Alberto Nunes, essa deidade do rio Tibre. O rio Tibre é o rio que corta Roma, e essa deidade, chamada Tiberino, aqui na obra de Virgílio, faz, mais uma vez, uma profecia para Enéas, né? Enéas é aquele que dorme, sonha e recebe mensagens, né? Já vimos também na nossa sessão anterior, inclusive com referência a uma obra de antropologia, né, sobre a religião romana, como havia essa prática, né, dentro da religião romana, de dormir e sonhar para buscar a cura ou recomendações para a cura, né? Cura de problemas, cura da saúde. Então, era uma prática estabelecida também em Roma. Para acalmá-lo, lhe disse a deidade as seguintes palavras: ó descendente dos deuses, que as sacras muralhas de Troia nos restituis e de Pérgamo os fogos salvaste, esperado há tanto tempo no solo laurente e nos campos latinos. Morada certa encontraste, segura mansão dos penates. Então, essa morada certa em contraste é justamente a frase latina que eu usei como subtítulo para a síntese. Então, o que está dizendo aqui o Tiberino a Enéas? Enéas que está perdido, Enéas está confuso, Enéas não sabe o que fazer para confrontar, para ter forças, tropas, né, forças militares o suficiente para enfrentar Turno. E aqui temos essa mensagem de um rio, né, divinificado, que era costume, né, atribuir divindades aos rios na antiguidade, né, eram tão importantes, são ainda, né, na verdade, nós é que nos esquecemos deles, aterramos os rios, sujamos os rios, né, não cuidamos deles, mas para a antiguidade os rios eram divinos. Bom, cabe a Tiberino, então, dizer a Enéas que aquele é o local, aqui é onde você vai se estabelecer, né? Nos versos 55 a 58, ele continua: com os latinos estão em contínua e porfiada contenda, firma com eles aliança e reforça o poder dos teus homens. Eu próprio vou conduzir-te nas curvas e passos do rio, para que a força de remos consigas subir a corrente. Acho muito bonito esse trecho. Ele está recomendando aqui que Enéas vá procurar os Árcades, né? Ou seja, um povo de origem grega, da Arcádia, né? Guiados pelo rei Evandro, e que estão em contínua contenda, como se diz ali, estão o tempo todo em confrontação com os povos latinos. Não quer dizer com o rei latino, com os povos estabelecidos no Lácio. E esse rei Evandro será de fundamental apoio para Enéas. Subir a corrente, Enéas vai escolher 2 birremes, ou seja, 2 embarcações com fileiras duplas de remos, né, para subir o rio Tibre.
certo? Eles não vão desaguar no mar Tirreno, mas vão subir o rio Tibre em direção ao interior, por assim dizer, da Península Itálica. Não se assustem com essa imagem. Mais uma vez, eu trago uma imagem que comprova na vida real coisas que parecem espetaculares, prodigiosas, singulares, não naturais, né? A gente vê nos versos 81 a 85 o encontro, o momento em que Enéas encontra finalmente a porca branca, alva, deitada, amamentando 30 leitõezinhos também da mesma cor. Essa profecia já tinha sido feita no livro 3. O Tiberino aqui volta a mencionar, né, essa ocorrência, e finalmente nesses versos eu estou trazendo quando Enéas se depara com essa situação prodigiosa, né? Os versos são assim, na tradução do Carlos Alberto Nunes. Mas, de repente, assombroso prodígio descobre na selva, perto da margem do rio, com sua ninhada de 30 alvos leitões, uma porca deitada e tão branca como eles, que na mesma hora o piedoso guerreiro imolou em tuas aras Juno potente, a mãe branca de leite, com seus leitõezinhos. Então, uma coisa que parece muito, digamos, curiosa, se não até bela da natureza, se torna para nós, né, aos olhos de hoje, do século XXI, algo menos belo, menos poético, talvez, porque há o sacrifício dessa porca e dos seus leitõezinhos a Juno. Vejam que aqui Virgílio faz um endereçamento direto à deusa, né? Aqui é o narrador, né, relatando como foi o encontro e a consequência desse encontro. No mesmo momento em que Enéas se deparou e viu realizada a profecia, faz a oferenda a Juno potente dessa porquinha com os seus leitõezinhos. E essa foto, gente, é uma foto real, aqui do Brasil, tá? Tem um noticiário a respeito dessa porquinha que teria dado à luz a 36 ou 32, depende da notícia, leitõezinhos ao mesmo tempo. Seguindo aqui, o que acontece narrativamente, né, em termos de história, é que, realizadas essas profecias, executada a oferenda para Juno poderosa, Enéas, então, separa as duas birremes e começa a subir o rio Tibre, né, que tem uma forte corrente, mas que, nesse momento, a sua própria divindade está favorecendo as embarcações de Enéas. Finalmente, então, a essa altura dos versos 97 a 100, acontece a visualização do local onde futuramente será Roma. Nesse momento, ainda é a cidade chamada de Palanteia. Já o sol no zênite estava radioso, e eis que ao longe divisam umas muralhas, modesto castelo e moradas algumas que o poderio romano atualmente levou até ao céu. Naquele tempo, modesto domínio de Evandro Guerreiro. Vejam que interessante, né? Nesse verso 99, vou até aqui ao livro, quem tiver o livro pode fazer a consulta, vai encontrar o advérbio nunc, quae nunc Romana potentia caelo.
né? A parte final do verso. Então, esse nunc está trazendo para o tempo presente do narrador aquela visão proto-romana, ou seja, que antecede a existência de Roma, do local onde vai se estabelecer essa cidade que eleva o nome e o poder romano aos céus. Enquanto ali, o que visualiza Enéas nesse momento é um palácio, um castelo, né, modesto, moradas, umas poucas moradas, então nada perto da grandiosidade de Roma. Um pouco mais à frente, então, já temos o rei Evandro falando. O rei recebeu bem Enéas e os seus companheiros, né, ao chegar ali. Ele recebe Enéas como um hóspede, com as leis de hospitalidade devidas na antiguidade, né, com banquete, com honrarias, né, dá até o seu assento mais nobre para que Enéas se sente, né, e num determinado momento ele faz um comentário sobre como, embora sendo Árcades e Enéas e os seus companheiros troianos, eles têm uma ligação, né? Eles têm até, aparentemente, uma origem comum, mas até mais do que isso, eles têm uma certa aliança de hospedagem porque houve um determinado momento em que Príamo concedeu ao rei Evandro um armamento, né, uma vestimenta para a guerra muito valiosa e que hoje se encontra em posse do filho do rei Evandro, chamado Palante. E eu não trago isso à toa, mas porque Palante será fundamental, é um elemento constitutivo da essência narrativa dessa segunda metade da obra de Virgílio. A despedida deu-me ele uma aljava com setas da Lícia, clâmide de ouro bordada e 2 freios também de ouro fino, que o meu palante conserva até agora, lembrança de preço. Por isso tudo, esta mão já firmou nossa aliança futura. Tão logo a crástina aurora no oriente radiante nos suja, regressareis com reforços e quanto os meus reinos comportem. Então, como eu disse, o meu Palante, porque Palante, filho do rei Evandro. Crástina, vamos lembrar da palavra procrastinar em português? Crástina quer dizer a aurora do dia seguinte, né? Então, quando amanhecer, aparecer a aurora radiante, né? Vós regressareis, ou seja, não só Enéas, aqui ele está se referindo a Enéas e seus companheiros, com reforços, tantos quantos o reino de Evandro puder fornecer. Na sequência, a gente vai ver a ocorrência do que poderíamos considerar uma digressão, porque feitos esses compromissos, né, de hospedagem, de aliança militar, Evandro e Enéas conversam e andam, né, ali pelo espaço onde está estabelecida a cidade de Palanteia. Ocorre, então, que esteja acontecendo uma celebração a Hércules, uma cerimônia do povo Árcade em honra a Hércules, né? O semideus que depois é alçado ao Olimpo após ter cumprido seus 12 trabalhos, de novo, né? Um sofredor nas mãos da deusa Juno, em função, inclusive, no caso dele especialmente, pela traição de Júpiter, né? Essa cerimônia
a Hércules, relatada ali até em certo detalhe, tem a ver com o combate e a vitória de Hércules sobre uma figura tratada como um monstro, chamada Caco, e podemos voltar a, digamos assim, uma etimologia do nome, a kakos, do grego, que quer dizer mal, ruim, né? Essa figura de caráter prodigioso é filha de Vulcano. Vulcano é Hefesto, né, para os gregos. É o deus que vai cuidar da forja, né? É ele quem vai forjar o escudo de Enéas. Por que eu me dou o trabalho de fazer essas explicações assim adicionais? Porque me parece muito curioso que se tenha escolhido fazer uma digressão em torno de um tema que, em princípio, é todo contrário ao interesse dos troianos. Hércules, embora essa figura de caráter mágico, né, e heróico, né, como diz um dos livros que eu tenho como referência para estudar Eneida, esse super-homem, né, Hércules, ele é uma figura a qual é atribuída a primeira destruição de Troia. Ele chegou a combater Troia, né, e a prejudicar, a saquear a cidade de Troia antes que houvesse a guerra de Troia, antes. Caco é filho de Vulcano, e, no entanto, Vulcano será instado por Vênus a produzir o escudo especial de Enéas, todo o armamento, na verdade, que Enéas portará nessa guerra, né, nesse confronto. Então, veja que curioso que apareçam elementos que vão contrários à cultura e aos interesses de Troia, mas que são recebidos por Enéas. Me parece que aqui, mais uma vez, a gente pode pensar num tratamento de incorporação de Enéas à cultura local ali da Espéria, né? Embora venha, lógico, o que eu estou dizendo, né, de fundo Árcade, mas a cultura já estabelecida ali no território da Espéria. Nós vimos no começo do livro 7, no nosso encontro anterior, como foi havendo uma sucessão de perdas para Enéas que parecia, essa sucessão, desvinculá-lo das suas raízes troianas. E aqui eu ouso dizer que a gente está falando de alguma coisa parecida. Há também, nesse livro 8, incluindo versos que estão nesse intervalo dessa digressão que eu acabei de mencionar, o que a gente chamaria de anacronismos, né? E eu não considero anacronismos algo negativo. Essa palavra pode ser usada muitas vezes nos estudos literários como algo negativo, ou seja, a inapropriação, né, de mencionar algum nome, algum fato, ou mesmo fazer apenas uma alusão a um tempo, um acontecimento, um personagem, que não tem a ver com a realidade, entre aspas, narrativa daquele momento, né? Então, é uma disjunção temporal, digamos assim. Nos versos 270 a 272, portanto, dentro daquela digressão que eu mencionei há pouco, a gente vai encontrar essa referência ao grande altar de Hércules invicto. Então, esse grande altar, essa ara máxima, já havia na época do rei Evandro e da cidade de Palanteia, pela narrativa de Virgílio. Esse grande altar continua existindo em Roma, num local chamado Fórum Boário, na Roma de Virgílio, né?
Então, aqui pode-se identificar esse anacronismo, né? Há um índice de, digamos, adornamento, ou seja, de trazer a história para o momento atual da obra, né? Em que a obra foi escrita. É isso que eu estou querendo dizer. Já vimos isso em alguns outros episódios nos livros anteriores, mas aqui há várias questões bem interessantes. Nos versos 285 e 286, por exemplo, é mencionado o canto saliar, que é uma prece, né, feita durante a cerimônia religiosa, e esse canto saliar é dirigido a Quirino, que é Rômulo divinizado, né? Então, Rômulo, um dos irmãos gêmeos lá alimentados pela loba, o que funda a cidade de Roma. Sendo ele divinizado, ele passa a se chamar Quirino, tá? E os romanos muitas vezes aparecem em várias obras como os Quirinos. E também em homenagem a Marte, né? O deus da guerra. Esse canto saliar, mencionado aqui nesses versos, ele só foi instituído pelos reis romanos, portanto, muito posterior a essa proto-Roma, que é Palanteia. E mais do que isso ainda, como observam os pesquisadores, o nome de Augusto passou a ser incluído nesse canto saliar, ou seja, já pós o período dos reis e, digamos, praticamente pós-república, né? Já com o início do período imperial, nessa figura do Princeps Augusto, Otaviano Augusto. Então, vejam que aqui há uma intenção do autor, né, claramente estabelecida, de cometer, por assim dizer, o crime do anacronismo, sugerindo ao leitor / ouvinte do livro 8 da Eneida, que ali se homenageava ao cantar, né, ao se fazer o canto saliar, uma homenagem a Augusto. Na passagem que vem a seguir, entre os versos 306 e 368, como eu marquei ali, a gente vai ter, então, efetivamente, um passeio de Evandro e Enéas pelo espaço físico de Palanteia, e onde será a futura Roma. Já sabemos que o ambiente do momento de Enéas é modesto, né, simples, e que o momento de Augusto, da futura Roma, é de poder e riqueza. Aqui temos algumas ocorrências de palavras que denotam anacronismo, né? Então, temos no verso 338, essa expressão, esse verso, né? Não é uma expressão. Et carmentalem Romani nomine portam, né? Então, no verso 338, na tradução do Carlos Alberto Nunes, teremos assim: e a porta de nome romano, ou melhor, carmental, né, com C maiúsculo, porque é o nome da porta. Veja, uma porta de nome romano, né? Aqui, nesse momento, a gente está tendo, de novo, um anacronismo, né? Porque Roma ainda não existe. 342, temos Hinc lucum ingentem, quem Romulus acer asylum. A tradução do Carlos Alberto Nunes traz assim, vou ler o verso todo, mostra a seguir a floresta espaçosa que Rômulo, asilo, e aí segue o verso seguinte, denominou, tá? Então, Rômulo aparece aqui também de uma forma anacrônica. Rômulo será o fundador de Roma, ele ainda não existe, né?
verso 347, temos Hinc ad Tarpeian seden et Capitolia ducet. Na tradução aqui do Carlos Alberto Nunes, e o Capitólio florente antes hórrida selva sem luzes. O Capitólio, né, é um marco fundamental da cidade de Roma. De novo, um anacronismo. E, por fim, verso 361, Romanoque foro et lautis mugire carinis. No fórum romano de agora, e aí continua o verso, né? O que me interessa aqui é o romanoforo. Então, de novo, a palavra romano aqui está marcando esse anacronismo. O professor Paulo Sérgio de Vasconcelos, um guia para nós nos estudos aqui da Eneida, com o seu livro Épica 1, né, da coleção Biblioteca Latina, editada pela editora da Universidade de Campinas, Estadual de Campinas, Unicamp, onde o professor Paulo Sérgio é professor de letras clássicas, né? A página 66, então, ele faz um comentário, eu trago só um trechinho, mas vou ler um trecho maior, né? Ele diz, no sítio em que depois surgirá Roma, o rei aponta a Enéas locais importantes para a história da cidade de Roma. O olhar de um contemporâneo da época de Augusto passa em revista um passado distante. Assim, menciona-se o bosque imenso que Rômulo transformou num abrigo, episódio dos começos de Roma, que obviamente Evandro não podia conhecer, pois que a cidade seria fundada séculos depois. Igualmente, cita-se o venerável Capitólio. Então, aqui ele resume bem esses dois momentos, né, de digressão, primeiro sobre o episódio de Caco, com Hércules, e depois, durante esse passeio, fazendo essa conexão direta entre Palanteia, proto-romana, e a cidade de Roma, no momento em que Virgílio compõe a Eneida. Bom, a partir desse trecho que eu vou olhar agora com vocês, estou falando aqui no intervalo mais ou menos dos versos 369 a 454, em que vai haver a investida, digamos assim, de Vênus, deusa do amor, né, em relação a Vulcano, que é o seu marido, que é o deus que cuida do fogo, da forja, do metal, né? Importantíssima figura. Mas antes de ir no trecho propriamente da Eneida, eu resolvi trazer um trecho do hino a Vênus, né? Que compõe o início do livro 1 da obra De Rerum Natura, sobre a natureza das coisas, né? Escrita por Lucrécio, uma obra que é coetânea, assim, né, de Virgílio, de Cícero, né, estamos falando de grandes nomes da cultura romana, vivendo naquele período do século I antes de Cristo. Essa obra, De Rerum Natura, trata da filosofia antiga epicurista, né, digamos assim, uma síntese escrita em hexâmetros, né, ou seja, poeticamente metrificada, sobre essa corrente da filosofia helenística. Mas aqui o que nos interessa em particular é um trecho do hino a Vênus, e aqui eu recortei os versos 31 a 40, na tradução
de Saulo Santana Aguiar e Alcione Lucena de Albertin, que se encontra num artigo a respeito desse poema, e eu queria ler esse trechinho, e depois a gente vai ver um trecho da Eneida. O que eu estou querendo salientar? Como é construída aqui a deusa Vênus e o seu poder de sedução, por assim dizer. Eu gostaria que vocês vissem se há algum tipo de identificação possível entre esse tratamento dado por Lucrécio, a Vênus sedutora, e depois de Virgílio, né, em relação à mesma deusa. Só que não se tratam dos mesmos deuses. Aqui trata-se de Marte, o deus da guerra, né, um suposto amante da deusa Vênus, enquanto o marido dela, né, assim tratado, pelo menos miticamente, é Vulcano. Então vem os versos. Por que tu, sozinha, podes com a serena paz favorecer os mortais, pois que os violentos trabalhos da guerra, Marte belicoso, dirige, que muitas vezes para o teu seio lança-se, vencido pela eterna ferida do amor, e desse modo, contemplando o polido pescoço tendo sido reclinado, nutre os ávidos olhos com amor, desejando a ti, ó deusa, e igualmente da tua boca pende a respiração daquele que está deitado. Tu, ó deusa, sobre este que se deita, com teu corpo sagrado, envolvida, agradáveis palavras da boca verte, solicitando, ó ilustre, a branda paz aos romanos. Então, aqui nós temos Lucrécio fazendo essa invocação a Vênus, né, e pedindo a ela que peça, né, a Marte, deus da guerra, a paz aos romanos. Aqui eu queria destacar as descrições, né, sobre o movimento do corpo, reclinar-se, né, sobre o corpo do outro, estar deitado. E aqui há uma questão interessante que nos remete lá ao livro 4 da Eneida, essa construção da tua boca pende a respiração daquele que está deitado, né, o verso 37. A gente há de se lembrar, lá no livro 4, como Dido fica boquiaberta, né, como ela também fica pendendo da boca de Enéas à medida que ele relata os seus fatos, os seus feitos heróicos, né, na fuga de Troia, tá? Agora sim, vamos ver o trecho da Eneida. Tradução do Carlos Alberto Nunes. Nesse trecho, que eu elimino alguns versos, né, senão ficaria muito longo, vem assim. Vendo o marido indeciso, com os braços de neve enlaçou-o muito ternamente, no afã de aquecê-lo. De pronto, ele sente como o sabido calor pelos membros penetra até aos ossos, revigorando-lhe o corpo provado nos duros trabalhos. Não de outro modo relâmpago, quando o vulcão estrondeia, risca seu rastro de luz, sinalado nas nuvens distantes. Vênus se alegra, consciente da força dos seus atrativos. Aí, o Vulcano fala algumas coisas, e aí vem, concluído o discurso, não se furtou às carícias da bela consorte, e deitado no seu regaço, fruiu das doçuras de um sono tranquilo. Vejam que interessante aqui, né? O calor que Vênus introduz no corpo, suposto corpo de Vulcano, é obviamente o calor do amor, da sensualidade, né? Que penetra até aos ossos.
e revigora esse corpo que não faz outra coisa a não ser trabalhar, né? Aí entra aqui a comparação, né, com um relâmpago. E também é interessante que a gente pense sobre isso, né, sobre esse símile que traz o relâmpago, porque o que faz o vulcano barra Hefesto, né, em grego, como eu já disse, ele usa os raios, né, para construir as armas que lhes são solicitadas, né? Então tem tudo a ver esse símile, né? Veja depois ainda como Vênus se alegra, ela está ciente dos seus atrativos. Em nada isso é diferente do que temos ali em Lucrécio, né? Como ela está exercendo com toda a ciência, ou pelo menos se pede que ela faça isso, né? Porque se sabe que ela é capaz de, né? Com a força dos seus atrativos, convencer, aqui no caso, Vulcano, de construir as armas para Enéas, enquanto no texto de Lucrécio é convencer Marte a trazer a paz para os romanos. Aqui o finalzinho eu fiz questão de trazer, porque veja o que acontece, deitado no seu regaço, né, no seu colo, fruiu das doçuras de um sono tranquilo, né, então ele cede às carícias, né, da deusa Vênus. Aqui eu já avancei um tanto, né, porque temos aqui o rei Evandro já a se despedir dos soldados Árcades e do próprio filho, que vai partir agora com Enéas e os demais troianos para a batalha. Na verdade, primeiro eles vão em busca do apoio da aliança com a liderança etrusca de Tarconte, né? Tarconte é o opositor de Mesêncio. Então, os etruscos não são um povo propriamente unido, né? Havia facções. O Mesêncio acabou sendo expulso ali da região e ficou esse Tarconte que vai se mobilizar em favor de Enéas em oposição a Mesêncio, tá? Mas aqui temos a fala do rei Evandro referente à partida de Palante, o seu filho, né? É um discurso bastante sensível, revelador do amor paternal, o que também é parte da Pietas, né? Deuses e Júpiter Máximo, rei das demais divindades, tende piedade do chefe pequeno dos Árcades bravos, e ouvi as preces sentidas de um pai. Caso os vossos desígnios me permitirem rever ao meu caro Palante e abraçá-lo com vida e alegre, então sim, conservai-me até lá, ainda mesmo que trabalhosos momentos me aguardem no resto da vida. Mas se me ameaças, fortuna, com algo de triste memória, inenarrável, agorinha, a dor grande, atalhai-me. Enquanto a incerto temor, imprevista a desgraça futura, enquanto filho do meu coração, meu consolo, meu tudo, posso apertar-te nos braços, não venha ferir meus ouvidos tão duro anúncio. Destarte despede-se em prantos o velho do filho amado, carregam-no os servos dali, sem sentidos. Então vejam que o rei Evandro é uma figura fragilíssima, a ponto de um discurso emocionado como esse, de separação do seu querido filho Palante, fazê-lo desmaiar, né? E os servos, os
empregados ali, né, do palácio, tem que levá-lo embora. De novo, eu reforço a importância de Palante para o desenrolar da narrativa de Enéas e das batalhas que se seguirão. Finalmente, a gente chega à etapa que encerra o livro 8, e que é justamente a écfrase do escudo, né? Então, temos nesse intervalo dos versos 585 a 624, a partida dos soldados de Palanteia e também Vênus entregando finalmente as armas ao seu filho Enéas. Esse trecho final, eu vou fazer uma rápida leitura aqui para vocês, né? Então, eu estou no verso 615, da tradução do Carlos Alberto Nunes, página 559 em português. A Citereia, que é Vênus, né? A Citereia, depois de falar e abraçar a seu filho, as belas armas no tronco encostou de uma forte azinheira. Alvoroçado com honra tamanha e o presente da deusa, de examiná-las Enéas não cansa. Cada uma das peças estupefato contempla, nas mãos as sopesa, nos braços, o capacete adornado de belo e flamante penacho, mais a mortífera espada, a loriga gigante de bronze, descomunal, cor de sangue, no jeito de nuvem cerúlea, que com seus raios o sol acairela e muito longe refulge. Depois as grevas bem feitas, compostas de electro e de ouro. A hasta terrível e o escudo coberto de estranhas pinturas. Então, aqui temos o capacete, a loriga, as grevas, a hasta e o escudo. Na tradução do Carlos Alberto Nunes, o professor João Ângelo Oliva Neto, que fez a edição, preparou, né, essa edição para a editora 34, põe uma nota de rodapé que me parece importante da gente olhar. Então, quem tem o livro pode ler lá, e quem não tem, estiver acompanhando o clube de leitura e porventura não tiver a obra, eu vou ler aqui a nota. Ele diz assim: estranhas pinturas, é a forma usada na tradução do Carlos Alberto Nunes, né? Trata-se de relevo esculpido no escudo. Virgílio diz: clipe non enarrabile textum, ou seja, uma tradução do professor João Ângelo, a indescritível urdidura no escudo, o que fica muito mais bonito, né? A indescritível urdidura no escudo. A descrição das cenas e figuras urdidas por Vulcano ocupará o resto do livro 8, interrompendo-se no verso 728. Então, do verso 626 até o verso 728, teremos essa descrição muito vívida das imagens que foram entalhadas, né, por assim dizer, nesse escudo metálico,
né? Eu não vou ficar lendo o que foi descrito aqui. Eu encontrei na internet não muito material a respeito do escudo de Enéas, né? Certamente é possível encontrar muito material a respeito do escudo de Aquiles, né? Porque, obviamente, há uma relação entre essa écfrase do escudo de Enéas e a écfrase que aparece na Ilíada em relação ao escudo de Aquiles. No entanto, achei o que quase que é um mapa em duas versões diferentes, né? Das imagens que estão sendo relatadas ao longo desses versos aqui que eu mencionei. Eu vou tentar fazer um acompanhamento, até onde for possível, das cenas dentro desse mapa maior, tá? Talvez seja visível, espero que sim, que ele está escrito em inglês, com algumas citações, entre aspas, em latim, que acabam por se referir a alguns versos, dentre todos esses que comportam a écfrase, né? Então, por exemplo, começa-se pela referência ao mito de Rômulo e Remo, nos versos 630 a 634. Como eu disse, eu não vou ficar lendo tudo, mas só para vocês entenderem como é que vocês podem passear, né, ao longo dessa écfrase, acompanhando o mapa que eu estou apresentando aqui. Então, vem assim: comodamente deitada na verde caverna de Marte, parida loba se via, e pendente das túrgidas tetas da nutridora, dois gêmeos. Está se referindo a quê? Rômulo e Remo, né? Alimentados, nutridos aqui pela loba, como está escrito em inglês. Depois vem o chamado Rapto das Sabinas, que faz parte da história de Roma, né, ainda no momento dos reis, e Rômulo. Aí a gente tem os versos 635 a 638, né? Sabinas roubadas das grandes festas circenses, com quebra das normas dos deuses eternos. Segue-se aqui a chamada reconciliação de Rômulo, e aqui é com o rei Tácio, né, que era o rei ali dos Sabinos. Depois tem a ocorrência nos versos 642, 645, com relação a Meto, né, que foi punido por ter faltado com sua palavra. Pois temos ainda, dos versos 646 a 651, a invasão de Porcena, né? E a resistência de duas figuras que estão mencionadas aqui. Eu vou, talvez, ler esse trechinho, né? Cóclis e Clélia. Esse trecho talvez valha a pena, então. Verso 646. Mais afastado, exigia Porcena que Alfério Tarquínio se recebesse e apertava a cidade com cerco impiedoso. De armas na mão, os romanos forjavam sua própria grandeza. Ameaçador ou tomado de espanto, Porcena se inflama contra a ousadia de Cóclis na ponte, impedindo-lhe o passo, ou por ter Clélia escapado dos ferros, nadando de volta. Então, aqui temos umas notas do João Ângelo que nos ajudam a entender. Porcena era um rei etrusco, guerreou contra Roma para repatriar os Tarquínios. Os Tarquínios são os últimos reis de Roma antes do estabelecimento da República. Os romanos, na fuga, cruzaram o Tibre pela ponte Sublícia,
defendida por Cocles até rompê-la e atravessar o rio a nado. Então, esse personagem segurou, barrou a passagem, né, desses opositores na ponte. Feita a paz, o rei exigiu reféns patrícias. Uma delas era Clélia, que escapou a nado com as outras. Então, tem uma nota explicativa para quem quiser acompanhar cada um dos feitos que aparece no escudo de Enéas. Continuando, agora vamos lá para cima nesse mapa, né? Nem sempre vai estar tudo na mesma posição nos dois mapas, certo? O segundo mapa, esse que eu coloquei numa imagem menor, ele é mais sintético, né? Digamos assim, mas os temas estão todos ali, certo? Rômulo e Remo, as Sabinas, Meto, os Tarquínios, estão todos ali. Agora, nos versos 652 a 662, vai haver essa ocorrência em relação a essa personagem Manlio, né, que defende o Capitólio. É bem curiosa, bem interessante, mas também vou pular, senão a gente se alonga muito. Depois vem a ocorrência dos versos 663 a 666, dos Sálios, né? Depois vem uma referência ao Tártaro, aqui, versos 666, curiosamente, né? Junto com o Tártaro, com o Inferno, temos o verso 666, né? Metade do verso 666, até o verso seguinte. Mais longe as moradas do negro Tártaro, avistam-se as bocas horrendas de Dite. Interessante, né? Como está construído, lembrando que a gente já viu ali no livro 6, né? Uma descrição sobre o Tártaro. E aí o que vem a seguir, né? Nos versos 668, 669, localizado ali no Tártaro, quem? Catilina, né? O grande opositor da República, né? O principal nome da chamada Conjuração de Catilina, que vai ser debelada, por assim dizer, por Cícero enquanto cônsul, com apoio de outras grandes lideranças da República. Vamos ver como segue esse trecho, na tradução do Carlos Alberto Nunes. Então, diz assim, após introduzir nessa imagem do Tártaro, bem como as penas do crime, dos crimes, e tu, Catilina, suspenso de um pavoroso penedo e a tremer da carranca das fúrias. Então, Catilina está localizada onde? No Tártaro. Poinas scelerum aparece ali no verso 68. Et scelerum poinas, et te, Catilina, certo? Na sequência, vem a situação contrária. Refere-se agora a Catão, que é aquela personagem heróica para os estoicos, por exemplo, porque optou pela morte voluntária, cometeu suicídio diante da convicção de que se acabava a República com o empoderamento de Júlio César e, na sequência, de Otaviano Augusto. Vejam que Catão aqui é tratado da seguinte maneira, verso 670. Mas, para os bons, sítio à parte, Catão a eles todos premeia.
a nota do professor João Ângelo vem assim: Catão, Márcio Pórcio Catão, Uticense, ou seja, da cidade de Útica, foi favorável a que se executasse Catilina. Premeia aqui tem o sentido de premia, premiar, tá? Então, acontece que Catão estará entre os piedosos, né? Veja o tratamento diferenciado de um e de outro, Catilina e Catão. Na sequência desses versos, temos agora a Batalha de Ácio, que é a batalha importantíssima, à qual já nos referimos anteriormente, né? Em que Otaviano Augusto vence, Otaviano, né? Nesse momento, vence Marco Antônio. Então, nesses versos 671 a 677, vamos ter um tratamento dessa grande batalha fundamental para a história bem recente de Roma em relação ao período da composição da Eneida. Nos versos 678, 684, então, a gente vai encontrar agora essa referência aqui a César Augusto, né, com esse latim compatribus penatibus et magnis dis, e também vai se referir aqui a Agripa, que era um grande aliado do Otaviano, né. Acho que eu posso ler esse trechinho aqui. César Augusto se via na popa, de pé, comandando ítalos, gente do povo, o senado, os penates e os deuses. Flâmulas duas a par lhe nasciam da fronte altanada. Por sobre a bela cabeça brilhava-lhe a estrela paterna. Na banda oposta destaca-se a gripa que os deuses e os ventos favoreceram. Dirige seus homens, a fronte cingida pela coroa rostrada, marcial distintivo dos fortes. Então vejam como nesses trechos aqui, estamos falando de duas figuras louvadas, né, nesse período de Otaviano Augusto. Tá? Continuando, temos na outra ponta, entre os versos 685 e 699, de novo, como que num antagonismo, numa oposição a Augusto e Agripa, vamos ter aqui o Marco Antônio e a Cleópatra, né? Cleópatra não é mencionada por nome, né? Ela é tratada como a esposa egípcia. E aqui talvez também vale a pena a gente ler alguns versos, pelo menos, vamos ver. Com a pompa asiática, Antônio se vê noutra parte, seguido de variegadas cortes, senhor já dos povos da aurora, do mar vermelho, da Báctria distante, do Egito inteirinho e acompanhado, vergonha romana, da esposa egipciana. Aqui acho que não preciso seguir, né? Já deu para entender o espírito da coisa, qual é o tom, né, em que se opõem essas duas personalidades, né, históricas aqui, incrustadas, né, no famoso escudo de Enéas. Entre os versos 700 e 704, a gente vai ter referência a algumas divindades, né? As fúrias, que são as Dirai, a Mavors, né? Que é Marte,
A Belona, a gente já viu, a deusa da guerra, e a discórdia. Então, tudo que é negativo, né, está entre esses versos 700 e 704, tá? É só uma citação dos nomes, não acrescenta muita coisa do meu ponto de vista. Entre os versos 704 e 713, a gente vai ter, então, uma referência a Apolo, né? E a sua, enfim, a sua influência sobre vários povos. Acho que, bom, talvez eu possa ler um trecho aqui. Do templo de Ácio, observava todo esse espetáculo Apolo, seu arco em curva, o que em fuga pôs logo os egípcios, os índios, que na verdade são os indos, árabes, feros, sabeus, de terror indizível, tomados. Desanimada também, a rainha chamar parecia todos os ventos, soltar para a fuga seus panos bojudos. O ignipotente a pintara ao fugir dos destroços da pugna, pálida e trêmula, expulsa das ondas dos zéfiros brandos. A corpulência do Nilo se via no plano a ela oposto, desfeito em lágrimas longas. As vestes muito largas abria para acolher os vencidos nos seus mais recônditos seios. O ignipotente aqui é Vulcano, né? Temos agora a referência ao Tríplice Triunfo de Augusto. O triunfo era um desfile, né, de caráter militar, triunfal, né, que teria que ser sempre aprovado pelo Senado, para que entrasse, então, um general com o seu exército, né, suas tropas e o seu butim de guerra. Muitas vezes, não só butim material, no sentido de riquezas materiais, mas também lideranças, né, dos povos vencidos. Augusto teve o direito a 3 triunfos, e isso era o ápice para um general romano, né? Essas referências são feitas, então, dos versos 714, que começa com a palavra at, ou com as palavras, né? At Caesar, triplice invectus Romana triunfo, e esse Caesar aqui se refere ao César Augusto, ao Otaviano Augusto. E aí vai seguir, então, né, até o verso 728, ou seja, é o desfecho, né, da écfrase dessas imagens da história de Roma, desde a história mítica de Roma, né, Rômulo e Remo, até a história muito colada, né, no presente de Virgílio enquanto autor. Eu vou me poupar de ler esses versos todos aqui desse trecho, mas talvez eu possa ler a partir do 724, por exemplo, né? Nômades, raça infinita, vulcano esculpira, africanos de mantos soltos aos ventos, mais léleges, cários, gelonos no arco períodos. O Eufrates já manso também se adiantava, fortes morinos do extremo da terra habitantes, bicornes renos, indômitos Daas e o Araxes, que a ponte estranhava. Então, o que está acontecendo nesse trecho é uma relação de povos que foram sendo dominados, né, pelos romanos. Aqui, obviamente, temos essa glorificação do imperialismo de Roma, né? Vocês podem ler todo o trecho, vão ver em detalhes isso. E agora eu já pulo para os versos finais, que me interessa
destacar aqui. Os versos finais do livro 8, na tradução, tá do Barreto Feio, mas perdão, é do Carlos Alberto Nunes, vem assim: exulta Enéas à vista do escudo do forte ferreiro, dom de sua mãe, muito embora o sentido lhe escape dos quadros. Aos ombros joga o destino, altas glórias dos seus descendentes. Então, aqui me interessa também marcar como Enéas, embora admirado, né, agradado de tudo que vê desenhado nesse escudo, diz Virgílio que não entende o sentido daqueles quadros, daquelas cenas, né? Então vejam, não é porque é entregue a ele um escudo que relata a história, né, do povo romano, que ele está inteirado, sabendo, né, dominando todo esse percurso que ele terá que executar daqui para frente. Não é uma revelação que preencha lacunas, né? Não é isso que acontece. Então, temos, me parece, nessa écfrase, um apanhado, né, da história romana, algo que, de alguma maneira, se assemelha àquela narrativa feita por Anquises a Enéas no encontro que eles têm no mundo dos mortos, no livro 6, em que ele começa a falar vários nomes, né, tem um catálogo de nomes importantes da história dos romanos, né? É uma outra maneira de fazer coisas semelhantes. De novo, as informações estão sendo repassadas a Enéas, mas até que ponto ele consegue fazer uma gestão consciente de toda a informação que ele recebe é questionável, né? Essa parte final também é interessante observar, né? Essa ideia de que aos ombros ele vai carregar agora a fama, né? E o destino. Lembrando que ele carregou nos seus próprios ombros também o seu pai, Anquises, né? Ao sair de Troia. Eu queria, por fim, encerrar o encontro de hoje com um comentário que é feito pelo professor João Ângelo Oliva Neto, na apresentação do argumento do livro 8, na edição da editora 34, a página 511, né? Ele diz: depois do livro 6, mais uma vez a Eneida celebra Augusto como descendente de Enéas. A narrativa ecfrástica do escudo, enquanto suspende a ação do herói e assim parece digressiva, na verdade vincula todo o glorioso futuro romano justamente ao bom sucesso das armas de Enéas contra as de Turno, que Virgílio nos contará a partir do próximo livro. Obrigada, então, por estarem aqui e a gente se encontra dentro de uma semana.